Ótimo. Então, pessoal, boa tarde. A gente está aqui hoje falando de Setembro Amarelo de novo, né? E isso é muito importante, a gente sempre reforçar essa coisa de a gente não deixar perder os temas das campanhas mensais, né? E lembrando que o Espaço Aberto é um projeto de extensão, na verdade ele é um programa que envolve vários projetos, né? Que tem projeto de ensino, de pesquisa, de extensão e de inovação tecnológica, e um dos braços dele eu penso, que é o projeto de ensino saúde na universidade. Então, esse projeto a gente leva para vocês esses três lá na época da pandemia, né, de estudantes universitários. Hoje a gente vai falar com o professor Sérgio Guimarães. O professor Sérgio é psicólogo, já teve lá no Espaço Aberto em outras entrevistas, quando a gente estava fazendo no estúdio. Ele é mestre em Psicologia do Trabalho pela Universidade de Sorbonne, é mestre em Psicologia Social, especialista em Saúde do Trabalhador e atualmente está fazendo doutorado em Psicologia do Trabalho. Boa tarde, Sérgio. A palavra aí com você, para a gente poder explorar um pouco esses sinais e sintomas de depressão. E espero que vocês gostem e agradeço a sua presença desde já aqui. Muito obrigado, Jorge. Muito bom estar com você de novo, com vocês. Agradeço o convite. Da última vez a gente esteve junto presencialmente, né? E agora estamos aqui, por esse modelo que a gente já está até um pouco familiarizado. Mas, enfim, muito bom. Sempre muito bom estar aqui, aprendendo com vocês também e trocando, né, um pouco sobre algumas coisas que eu venho estudando, né? Eu acho que vocês sabem que esse mês é o Setembro Amarelo, né? Dia 10 de setembro, especificamente, é o mês da campanha internacional de prevenção ao suicídio, né? E o mês todo é um mês, digamos assim, simbólico com relação a essa questão, né? Então, falar de saúde, né, é falar de doença. Falar de morte é falar de vida também, né? E então isso já abre alguns caminhos para a gente pensar que esse mês, mesmo que o mote seja o da prevenção do suicídio, a questão de saúde, da saúde mental ganha outros contornos e ganha muito destaque também, né? Esse mês a gente sempre vai com muitas empresas, né? Eu já fui a algumas, mas até o fim do mês ainda tem outros lugares para ir, especificamente para falar desse assunto, né? A área da psicologia que eu decidi estudar e me aprofundar é a chamada saúde mental relacionada ao trabalho, né? Então, acredito que várias colocações que eu fiz aqui vão estar nesse sentido, mas, obviamente, essa apresentação, até a pedido do Jorge, tem um recorte específico de, né, Setembro Amarelo e sinais e sintomas de depressão. E essa palavrinha, depressão, a gente tem que entender bem, pisar um pouquinho no freio para entender o que ela diz para a gente, né? Fazer até como se fosse uma espécie de biografia da depressão. Indico, inclusive, um livro com esse título, para quem tem interesse, tá? Interessados e interessadas. Eu acho que é uma pegada interessante para pensar a genealogia mesmo desse construto e dessa categoria diagnóstica no Ocidente. Tá? O livro é Uma Biografia da Depressão, do Christian Dunker, um psicanalista e professor lá da USP, São Paulo. Tá? Eu começo direto, Jorge? Sim, aí é com você que sabe. Até pegando o gancho que você tinha falado em relação por que os sinais e sintomas de depressão, porque eles são os precursores dos problemas que podem levar ao suicídio, por isso que a gente escolheu esse tema. Sim, muito bom, muito bom. Gente, a minha voz não é assim, desse jeito que está hoje, eu estou completamente rouco, mas acho que isso não vai atrapalhar a comunicação, não. Tá? Peço desculpas de antemão. Então, vamos nós. A ideia é que a gente possa se debruçar aqui um pouquinho sobre esses 4 pontos. Tá? Primeiro, falar um pouquinho dessa ideia do que é a saúde mental, né? E aí já vem a pegada, que é por uma análise crítica multidimensional, ou seja, saúde mental é, né, uma expressão que ela demanda análise de múltiplas dimensões e fatores, tá? Depois, a gente vai afunilando
e vai falar especificamente do que a gente conhece pelas chamadas doenças mentais, ou seja, psicopatologias, e vamos colocar uma lupa no fenômeno da depressão, né? Reparem que eu botei entre aspas, exatamente para a gente problematizar, entender o que é isso, tá? Essa palavra é muito capturada, muito banalizada no nosso dia a dia. Não é, por exemplo, sinônimo de tristeza, tá? Aí já é um mote para a gente pensar essa diferenciação. Vamos falar um pouquinho disso. Depois, os processos de patologização da vida e seus desdobramentos socioculturais. Vamos entender que noção é essa. Eu achei interessante trazer aqui para vocês a noção de patologização / medicalização da vida. Vamos entender o que é isso. Muita gente, né, acha que isso é sinônimo de prescrição medicamentosa. Não é, tá? É uma coisa mais ampla, diz uma lógica sociocultural. Acho interessante que isso fique amarradinho aqui entre nós, para depois, por fim, a gente chegar na questão do Setembro Amarelo, né? Pensar a questão da vida e da morte em contexto de precarização subjetiva. Uma vida que, em suas múltiplas dimensões, em determinado momento, não se deseja mais viver, né? Então, vamos entender isso um pouquinho melhor. Tá? Então, esse é o nosso caminho, esse é o convite para o nosso bate-papo de hoje, que é breve, né? Então, quando a gente fala de saúde mental, temos que entender diferentes dimensões. É um problema complexo, de ordem social, biológica, cultural, econômica, política e etc. Tá? Não tem como generalizar, não tem fórmula, cada sujeito é um sujeito, né? Cada um vem com sua mochilinha cultural, emocional, com histórias de vida, nas suas múltiplas dimensões e âmbitos, né? Então, aqui, categorizações. Quando a gente fala de saúde mental, tanto em psicologia quanto em psiquiatria, é um caminho não recomendado, digamos assim, né? Então, para a gente entender saúde mental, é interessante conhecer, interessante e fundamental conhecer tanto questões individuais do sujeito quanto questões coletivas. Ou seja, essa segunda perguntinha aí que está no slide. Em qual moldura, em qual contexto social nossa análise se insere? Trocando em miúdos, em qual contexto social esse sujeito, afetado por um nível intenso de sofrimento psíquico, por exemplo, ele se insere? Quais os atravessamentos que estão fazendo com que esse sintoma chegue na superfície para a gente, né? E a gente vai entender que saúde mental é determinada socialmente. Assim como lá na nossa Constituição tem os famosos determinantes sociais da saúde, né? Saúde, a definição clássica da OMS, é tida como, né, um completo estado de bem-estar biopsicossocial. Essa dimensão social, principalmente para um país como o nosso, né, de herança colonialista, escravagista, sexista e racista, é fundamental a gente entender essas dimensões. Então, que dimensões sociais são essas? Aqui estão só algumas. Tá? Falta de acesso a direitos sociais ou o acesso a direitos como moradia, trabalho, saneamento, lazer, alimentação e etc. O contexto da pandemia pelo Covid-19 foi um ótimo laboratório para a gente perceber como a saúde mental é afetada por questões socioestruturais, tá? Relações de trabalho, né? Violências estruturais em suas diferentes dimensões, violência de cunho étnico-racial, de gênero, de cunho religioso, de cunho de região geográfica e etc. Eu coloquei aqui um exemplo de uma reportagem que saiu na revista Cult. Aqui a gente não vai ter muito tempo de se aprofundar nisso, mas eu indico a leitura, né? Eu achei curioso, vou até me aprofundar mais sobre isso, que é a noção de depressão cívica, né? Principalmente para a gente pensar em países periféricos, como o nosso. E o que seria essa depressão cívica? É um sofrimento psíquico por agressão à democracia, né? Então, veja, esse conceito de depressão ele está articulado com diferentes dimensões e pode ser visto, considerado por diferentes lupas. Tá? A que eu vou apresentar aqui para vocês é uma delas, né?
está afiliada e vinculada ao que eu venho estudando. A minha pegada, né, crítica e minha pegada ético-política mesmo no campo da saúde mental. Tá? Eu quis botar aqui um ponto em comum entre as diferentes dimensões da chamada depressão é perda de sentido, né? Seja no trabalho, seja em atividades cotidianas. Perda de sentido, né? Existencial. Sentido é uma palavra interessante para a gente pensar, né? Aí tem um dado, né, que os chamados transtornos mentais comuns, como está lá na definição da CID, Classificação Internacional de Doenças, são chamados de estresse, ansiedade e depressão. Coloquei esse dado aí porque depressão consta, né, como um TMC, transtorno mental comum, e tem um dado aí interessante da Organização Mundial de Saúde de 2017, que é o seguinte: globalmente, mais de 300 milhões de pessoas sofrem com depressão, que já é a principal causa de incapacidade ao trabalho no mundo. Reparem, estamos falando de uma doença invisível, né, que a gente não consegue tirar uma chapa, fazer uma radiografia e localizar, né, onde se encontra, digamos assim, a fonte desse mal. Não é dessa ordem essa problemática. Então, reparem como é desafiador analisar isso, em termos tanto de diagnóstico quanto de terapêutica. Tá? Mais de 260 milhões vivem com transtorno de ansiedade e muitas dessas pessoas vivem com ambos os transtornos. Outros dados, né, que eu botei para a gente pensar: a depressão é hoje a segunda causa de afastamento do trabalho no território brasileiro, só perdendo para as chamadas LER e DORT. Né? Vocês já devem saber, acredito que a maioria aqui seja aluno do curso de enfermagem, né? Então, lesão por esforço repetitivo e distúrbio osteomolecular relacionado ao trabalho. Tá? Segundo a OMS, até 2020 será a maior causa de afastamento. Eu botei esse dado porque essa é a previsão de 2016, que foi confirmada. Tá? Os slides aí na frente vou mostrar aqui hoje. Já né, especificamente uma das maiores causas de afastamento, e pegando dados específicos do INSS, em termos de concessão de benefício e aposentadoria por invalidez, os chamados transtornos mentais comuns, né, que a gente acabou de falar, estresse, ansiedade e depressão já são a terceira principal causa de afastamento e concessão de benefícios no Brasil. Ou seja, isso é custoso, né, para o Estado, isso é custoso para as empresas de nível privado, de nível público, diferentes setores e etc. Tá? E muitas vezes esses quadros estão relacionados aí com consumo e diferentes usos de substâncias psicoativas, de drogas, sejam drogas psicotrópicas, chamados medicamentos, né, ou outras drogas também consideradas ilícitas aqui na nossa sociedade. Tá? Eu trouxe essa imagem, gente, do iceberg, porque eu acho interessante. Isso aí, eu peguei um exemplo do mundo do trabalho, né? Mas acho que essa figura é uma boa alegoria para a gente pensar diferentes âmbitos, diferentes contextos, diferentes situações da vida da gente, né? Ou seja, o que fica na superfície? O que é possível de ser visto? Vamos pegar o exemplo aí do mundo do trabalho, né? Olha aí, ó, empresas com funcionários aparentemente motivados, ganhando premiações, certificações, melhores empresas para se trabalhar. Aqui temos autonomia, somos resilientes, metas foram alcançadas, né? Uma suposta saúde, tudo bonitinho, né? Tudo ali bem entre aspas, na mais perfeita ordem. Quando a gente é convocado para fazer qualquer tipo de ação voltada para a saúde mental numa organização, por exemplo, né? A gente vê que a gente começa a mergulhar e descobrir e visualizar o que sustenta essa parte visível, o que dá sustentação a isso, que muitas vezes é muito sofrimento psíquico, né? Situações de violência como assédio moral, assédio sexual, silenciamentos, adoecimentos pelo trabalho, níveis de desgaste
extrema concorrência e etc. Ou seja, o custo psíquico, né, de todo esse sucesso aparente lá de cima. E a gente pode usar essa alegoria para os sintomas depressivos, digamos assim, né? O que fica na superfície? O que a gente acessa em termos de sintoma, né? E como que é preciso, muitas vezes, a gente ver o que está sustentando isso, a raiz, digamos assim, né? Dessas questões mais aparentes, né? Isso aqui são alguns dados, né? Depois eu vou disponibilizar os slides, vocês podem ter acesso, né? Quero passar um pouco mais rápido por essa parte, que eu quero que a gente tenha tempo no final para falar com calma do Setembro Amarelo, relacionado a isso que eu estou falando, e a gente tem um tempo também para trocar, né, em termos de dúvidas, questões, etc. Aqui, né, esse é um boletim, tá, do INSS, aqui no Brasil, que vai mostrar a concessão de benefícios por incapacidade no trabalho relacionado a transtornos mentais e comportamentais. Né, o recorte aqui, esse é o mais recente, né, de 2017, é o recorte entre os anos 2012 e 2016. Então, né, são a terceira maior causa de incapacidade para o trabalho no Brasil, ou seja, a depressão está aí, está colocada aí. Tá? Aqui, gente, eu trouxe esse quadro, antes de eu entrar nele, né, explicar especificamente, eu acho que é interessante a gente entender um pouquinho essa expressão, né, depressão. Eu já falei para vocês, né, hoje em dia a gente parte de uma consideração de que esse termo está muito banalizado, muito usado de uma forma descuidada, né? Quando a gente olha, não sei, vamos botar um caso extremo, um caso super caricato, né? Um amigo, um conhecido que esteja num bar com a gente, ou alguém que não quis ir, por exemplo, a gente sempre costuma falar assim, né? Fulano é tão deprê, né? Fulano está depressivo, não sei, acho que ele está com uma depressão, né? Eu estou caricaturando isso para a gente pensar como que esses termos, que são termos do jargão psiquiátrico, ou seja, que estão nos manuais psiquiátricos, como que eles, a partir de determinado momento, especificamente a partir de meados do século XX, eles saíram dos muros restritos da psiquiatria e passaram a habitar a linguagem comum, a linguagem popular, como a nossa, né? Então, a gente não fala mais tristeza, a gente fala depressão. A gente não fala mais agitação, a gente fala hiperatividade. A gente não fala mais expectativa, a gente fala ansiedade. A gente não fala mais mudança de humor, a gente fala bipolaridade, né? E a gente poderia seguir com esse exercício. A gente não fala mais de estresse no trabalho, a gente fala de síndrome de burnout ou de esgotamento profissional. A gente não fala mais de distração, a gente vai falar de déficit de atenção. Olha isso. O que todas essas palavrinhas têm em comum é que elas são termos patológicos, doenças, transtornos psiquiátricos. E isso é muito interessante para a gente observar. Como que essa linguagem dos DSMs, para quem não sabe, DSM é o Manual da Psiquiatria, a sigla em inglês, né? São manuais onde contém todos os diagnósticos, né? As categorias diagnósticas psiquiátricas, feito, né? Esse manual é feito pela Associação de Psiquiatria Americana, APA, que é financiada pela indústria farmacêutica, que é a segunda indústria mais rentável do planeta. E esse não é um casamento por acaso, né? Para cada categoria diagnóstica, nós teremos uma prateleira de pílulas e medicamentos que culturalmente se propõem a curas mágicas, rápidas, eficazes de problemas que são social e emocionalmente construídos. Olha a problemática aí, né? Olha como é importante olhar para isso, né? Com um olhar mais cuidadoso, tá? Então, o processo de patologização ou medicalização da vida é exatamente isso. A definição é essa, segundo um autor chamado Peter Conrad,
tá? Peter Conrad é um sociólogo norte-americano. Ele tem um livro que não está traduzido para o português, é um livro chamado The Medicalization of Society, né? Medicalização da sociedade, que ele vai dizer: medicalização ou patologização é o processo a partir do qual problemas não médicos, ou seja, questões normais, passam a ser consideradas problemas médicos, ou seja, patologia. Tá? Então, aqui, puxando mais para a nossa análise, tristeza, que é um comportamento comum, né, que é da ordem do humano, passa a ser considerado doença, uma vez que é chamada, denominada, tratada, classificada, né, e medicalizada como depressão. Tá? Então, isso é uma grande problemática para a gente, e toda a discussão que eu apresentar para vocês vai estar partindo desse olhar crítico. Tá? Ponto. Isso aqui acho que já foi. Uma outra coisa interessante é a gente entender alguns antecedentes gramaticais da depressão. Né? Os nomes muito utilizados, né? Vamos pegar lá psicanálise, finalzinho do século XIX, Freud tem um texto clássico, Luto e Melancolia. Né? Uma das palavras mais utilizadas era melancolia, né? Junto com tristeza. Ainda se utiliza, mas com a ruptura do DSM só se fala depressão, hoje em dia. Né? E a gente vê como que isso, em determinado tempo histórico, era até exaltado, né? Até pelo setor artístico mesmo. Né? Shakespeare, Molière, grandes obras e vários personagens são personagens melancólicos. Né? Então, essa dramaticidade está colocada, né, nos palcos, nos livros, na vida, né, e ela era, de certa forma, espetacularizada. Né? Alguns autores vão chamar, aí eu peço a atenção de vocês olhando para esse quadrinho aí, principalmente a partir do DSM-3, a terceira versão do DSM, que foi publicada em 1980, né, que aí sim a gente considera que houve um processo de rapto, de sequestro da depressão pela nova psiquiatria, que é uma psiquiatria, como vocês podem ver aí no quadro, que passa a ser não mais psicodinâmica, ou seja, de base psicanalítica, com base principalmente, né, nas categorias neurose, psicose e perversão, a divisão clássica freudiana, né, e passa a ter a biologia, né, o saber biomédico como paradigma. Maior objetividade para esse problema tão complexo. Reparem um salto de categorias. Tá? Se no primeiro DSM tinha 106, aqui no 3 a gente tem 295. E no último, a última versão que vale até hoje, o DSM-5, lançado aí em 2013, mais de 300. O próximo DSM vai sair ano que vem, após uma pandemia, vocês imaginem. Né? E a pergunta é o seguinte, uma das perguntas a serem feitas, né? Será que essas doenças todas já existiam, só não tinham nome? Ou elas foram inventadas com fins específicos? Isso é uma pergunta, eu acho, interessante para a gente fazer. Tá? E, Sérgio, por que você está dando atenção para o DSM e não para o CID, né? Classificação Internacional de Doenças? Importante deixar isso claro. CID é um manual que regula todas as burocracias médicas no Brasil. Então, se alguém precisar ser afastado do trabalho, se alguém precisar fazer, sei lá, psicoterapia por plano de saúde, essa pessoa vai usar um código CID. É ela que vale, né, aqui no Brasil. Principalmente lá, os códigos F do CID, F de faca, onde estão os transtornos mentais e comportamentais. Tá? Por que a gente estuda DSM? Primeiro, porque ele é só de psiquiatria, só relacionado à saúde mental. E segundo, que ele tem uma influência cultural muito grande. É, de fato, uma capilarização da psique norte-americana pelo Ocidente. Né? Então, todo psiquiatra vai ter o DSM como fonte de estudo e instrumento de trabalho.
tá? Nas faculdades de medicina se estuda isso e nas outras biomédicas também. Essas classificações aí da Associação de Psiquiatria Americana, tá? Eu quis dar esse panorama que eu acho importante a gente ficar com algumas bases sólidas, tá? Vamos seguir. Aqui tem algumas questões que eu já falei para vocês, tá? Esses slides eu utilizei para outros momentos, então não cabe aqui, tá? Citar algumas coisas. Queria que a gente concentrasse agora no seguinte, né? Os sintomas e síndromes depressivas nas diferentes esferas psicopatológicas, ou seja, os diferentes diagnósticos de depressão, o que eles apresentam em comum? Vamos dar uma olhada nisso. É importante. O que está nos manuais? Até para criticar é importante saber, né? Primeiro, sintomas afetivos de humor, muito característico. Tristeza, sentimento de melancolia na maior parte do dia, todos ou quase todos os dias, choro fácil e frequente, sentimento de falta de sentimento, aquele famoso vazio, né? Do caramba, é terrível, não consigo sentir nada, né? São frequentes também angústia, ansiedade, desespero e desesperança. Reparem, tá? Isso aqui é uma sintomatologia de um diagnóstico, de uma categoria diagnóstico de um manual, e especificamente do CID, né, da CID, a Classificação Internacional de Doenças, que consta, né, que é válida no território nacional e de onde eu tirei essas informações. Não quer dizer que você sentir isso uma vez, você vai ser considerado como alguém que, enfim, porventura possui esse tipo de síndrome, tá? Não é por aí. Isso aqui é para dar uma base para uma intervenção, tanto psicológica quanto psiquiátrica, tá? Isso não é o fim da nossa prática. É um dos instrumentos do nosso trabalho, não único, tá? Ó, comum também, alterações da volição e da psicomotricidade. Olha lá, desânimo, diminuição da vontade, né? Não tem um pique para mais nada, hipobulia, né? Anedonia, incapacidade de sentir prazer em várias esferas da vida, alimentação, sexo, etc. Né? Tendência a permanecer na cama por todo o dia, muitas vezes com quarto escuro, recusando visitas, né? Estupor, catatonia, ou seja, paralisia, e muitas vezes uma espécie de negativismo, né? Recusa a questões cotidianas, como alimentação, sair de casa, interação e etc. Tá? Também comum alterações da esfera instintiva e neurovegetativa, que vai se manifestar em fadiga, cansaço fácil e constante, né? Aquela sensação de corpo pesado, insônia ou hipersônia, né? Dormir bastante ou sente falta de sono, não conseguir dormir, né? Diminuição, aumento de apetite, diminuição da libido, né? Que é o desejo sexual e etc. Alterações cognitivas também, né? Problemas aí para se concentrar, né? Chamada também pseudodemência depressiva, tá? Com relação a outros sintomas, também pode estar relacionados sintomas psicóticos, né? Ideias delirantes de cunho negativo, delírio de ruína, miséria, culpa, hipocondríaco, né? Negação de algumas partes do corpo, também o que costuma ser comum em alguns casos, alucinações, geralmente aditivas, né? Com conteúdos depressivos. Aqui, gente, eu tô trazendo a big picture, né? A grande figura, assim, né? A grande fotografia do que a gente tem como base para identificar isso, em termos diagnósticos, né? E alguns aspectos neurobiológicos são eles: algumas alterações estruturais no cérebro, redução do volume do hipocampo, né? Que é uma área, né? Uma região cerebral muito articulada à depressão, né? E olha lá, essa imagem bonita que o Jorge botou aí para gente no slide. Eu achei bonita essa imagem aí, achei que você iria aproveitar.
Sim, ficou linda. Adorei. Vou pegar. As síndromes e as reações depressivas surgem com muita frequência após perdas significativas de pessoa muito querida, emprego, moradia, status, né? Status socioeconômico ou algo puramente simbólico. Um concurso que não passou, depois de ter muito tempo estudado, um carro que se perdeu numa enchente, um cachorro querido que morreu. Né? Então, vejam, convido vocês a pensar essa questão, né, entre essa fronteira tênue, essa borra entre normalidade e patologia. Canguilhem, né, que foi um filósofo do campo da filosofia médica francês, tem um livro muito famoso, Normal e Patológico, ajuda muito a gente a pensar isso. Né? Ele vai pensar, ele vai trazer a noção de saúde como capacidade normativa que todos nós temos, todos e todas, de inventar novas regras, novas normas, ou seja, novas capacidades de viver, novas maneiras de viver. Isso para ele é ter saúde. Né? E olha que interessante, gente. Eu vejo muitas vezes pessoas considerando que ter saúde mental é você estar feliz constantemente, né? Como se saúde mental fosse sinônimo de felicidade constante. E não é, né? Saúde mental, nesse sentido, é você, sim, passar por um problema, você, sim, se adoecer, perdão, se for o caso, e você ter capacidade e criar recursos para se recuperar. Nunca é o estado que era antes. Nós somos sujeitos sociais, a gente não consegue voltar para trás, a ser o que era antes, né? Mas ter saúde mental é você adoecer e conseguir se recuperar, surfar na onda da vida, nos problemas, inclusive passar por sofrimento de uma forma significativa e importante, né? Então, o que é doença e o que é normal da vida, digamos assim, né? Tem um livro também de um cara muito interessante chamado Alan Francis. Está traduzido para o português. O nome é Voltando ao Normal. Ele é um dos caras que participou da feitura do DSM até a 4ª versão. Ele rompeu com a Associação de Psiquiatria Norte-Americana e escreveu esse livro. Né? Uma referência muito boa para a gente pensar. E aqui, gente, me vem à mente a questão da pandemia. Né? A gente, de uma hora para outra, teve que viver uma vida para a qual a gente não teve ensaio. Né? A morte nunca ficou tão à espreita, né? Ficamos enlutados, tendo que elaborar a perda de um mundo e de um cotidiano, de uma realidade que a gente tinha e não teve mais. Pessoas também queridas adoecendo e, porventura, morrendo. Né? Então, óbvio que a gente ia ficar triste. Esses sintomas apareceriam, principalmente privados de liberdade. Isso é doença? Isso é patologia? Ou é só algo que, de fato, é comum de ser apresentado em tais circunstâncias? Né? São perguntas que eu considero bem relevantes para a gente fazer. Me veio à mente agora um livro que eu gosto muito, acho um livro belíssimo, a leitura, fica aí a dica. A morte é um dia que vale a pena viver, ou ser vivido, é algo assim. Muito bonito. Né? Fica aí a dica. Tá? Seguindo. Aqui, gente, a gente não vai se ater, tá, a cada tipo de subtipo de síndrome ou transtorno depressivo dos manuais. Tá? Porém, eu queria que vocês vissem como que isso é, né, amplo e diverso. Acompanhem aí. Ó, os subtítulos de síndromes e transtornos depressivos mais utilizados na prática clínica, de acordo com a CID-11 e o DSM-5, ambos os mais atuais, são: primeiro, episódios de depressão e transtorno depressivo maior e recorrente, transtorno depressivo persistente, transtorno distímico, depressão atípica, depressão tipo melancólica ou endógena, depressão psicótica, estupor depressivo ou depressão catatônica,
depressão ansiosa ou com sintomas ansiosos proeminentes e transtorno misto de depressão e ansiedade, depressão unipolar ou depressão bipolar, depressão como transtorno disfórico pré-menstrual, depressão mista, depressão secundária ou transtorno depressivo devido à condição médica, incluindo aí, né, no caso, o transtorno depressivo induzido por substância ou medicamento. Então, vejam a multiplicidade, né? E que todas têm aqueles fatores em comum que eu comentei com vocês antes, aqueles aspectos, né? Principalmente numa pegada mais subjetiva e psicanalítica, a perda de sentido existencial. Tá? Isso aqui é a explicação, né, de cada um desses subtipos. Não nos interessa se ater a isso agora. Tá? Aqui. Né? Queria que vocês vissem como que essas questões, principalmente a depressão relacionada ao uso de alguns medicamentos, como isso está na boca do povo, digamos assim, como isso habita o popular, habita o cotidiano, né? de uma forma até vulgarizada, fetichizada, espetacularizada. Né? Eu gosto muito de uma definição, né, mais crítica, de um campo da filosofia, que vai pensar a depressão como um sintoma social do nosso tempo. Ou seja, a depressão como um sintoma muito característico do capitalismo neoliberal que a gente vive hoje, né? Do modo de produção capitalista. Né? Tem até uma frase de uma pichação na parede, lá no Muro do Chile, 2017, numa manifestação que estava escrito em espanhol: não era depressão, era só capitalismo. Né? Então, a gente observa a depressão como um forte sintoma social desse modelo de produção que é destrutivo por essência. Né? Se a gente pensar as dimensões da destruição do capital, a gente pensa desde o nível planetário, ambiental, até dos múltiplos recursos, inclusive uma precarização subjetiva, né? Uma destruição subjetiva que pode ser facilmente observada nos níveis de transtorno mental e sofrimento psíquico da população mundial e especificamente no Brasil. Né? De novo, um país de 500 e poucos anos, com uma herança colonialista, né? Que se desdobrou em diferentes formas de sofrimento no nosso povo. Né? Estudar a saúde mental é estudar a história do país, porque ela é determinada socialmente, né? Entender o sujeito na sua integralidade. Então, se a gente fala de uma sociedade de consumo, se é possível consumir tudo ao bel prazer, a cura, entre aspas, para o meu mal psíquico, para o meu mal-estar invisível, eu também vou querer consumir. Não é à toa que o Rivotril, né, o nome comercial da empresa Roche, para o princípio ativo clonazepam, foi o primeiro, né, recordista de venda no Brasil de 2007 a 2011, nunca saiu lá das cabeças, do topo. Né? Medicamento mais vendido do país. Né? E o que isso diz para a gente? Num país periférico de terceiro mundo, com extrema desigualdade social. Né? Olha aí, ó, diferentes produtos. Né? E aqui, gente, depois de dar essa passada, bem passada, superficial, né? Porém com questões importantes sobre sofrimento psíquico, e especificamente ele encapsulado sob a forma de depressão, acho que agora a gente consegue entrar um pouquinho na discussão sobre o Setembro Amarelo. Né? Jorge, se você tiver questões aí relacionadas ao tempo, me avisa, tá? Tá bom, eu estou acompanhando aqui. Eu deixei as perguntas para o final. Tá. Aí o pessoal que quiser fazer pergunta, pode colocar aqui que a gente vai no final responder, para não te atrapalhar. Tá bom, acho que 15 minutos a gente já finaliza. Tá? Eu gosto muito dessa definição, gente, do Ricardo Antunes. Ele é um sociólogo do trabalho,
né, da Unicamp, é uma das autoridades para falar da questão trabalhista aqui no nosso país. Ele vai falar o seguinte: um suicídio, como toda conduta humana, é uma mensagem endereçada à comunidade da qual seu sujeito faz ou fazia parte. Trata-se de uma mensagem brutal que versa sobre a solidão que emerge, e aqui, no caso, ele está falando nas novas formas de organização e gestão do trabalho, mas a gente poderia pensar isso em várias outras dimensões da vida cotidiana. Tá? Então, peguei uma cartilha da Fiocruz, inclusive indico para vocês como uma referência muito, muito boa, muito completa e direta para falar sobre suicídio. Foi lançada durante a pandemia, se eu não me engano, que vai considerar o seguinte, que o suicídio, vamos lá na definição, configura-se como uma morte intencional auto-infligida, isso é, quando a pessoa decide tirar sua própria vida. É uma questão de saúde pública, isso aí já é sabido, e atualmente, são dados recentes aí, de 2021, 800 mil pessoas cometem suicídio em todo o mundo. Isso aí, na média, dá uma pessoa a cada 40 segundos. E a cada 3 segundos, uma pessoa faz, então, o que a gente chama de tentativa de suicídio, que pode culminar na consumação do ato ou não. Ou seja, que vida é essa que quer ser... que vida é essa que se quer eliminar, digamos assim? Que modo de vida é esse que chega no nível do insustentável? É uma pergunta interessante para a gente começar um caminho investigativo. As causas mais comuns: solidão, perda de vínculos, perda de sentido de vida e de trabalho, maus tratos, abandono e etc. E uma das 3 maiores causas de morte entre pessoas de 15 a 35 anos. Então, a gente vê que os principais casos de suicídio, a curva que concentra a maior quantidade, são entre jovens e velhos, muito velhos. E para que uma sociedade capitalista precisa de um velho, de um idoso, de uma velha, de uma idosa? Estou falando o termo velho porque é a palavra oficial que a gente usa nas cartilhas e nos estudos. Se eles perdem a capacidade laborativa, que é o cerne, que é o elemento pineal da lógica do capital, eles vão servir para quê? Isso aí se desdobra em vários desdobramentos, em várias questões, psíquicas mesmo, da chamada velhice. Com um recorte especificamente aqui do nosso país, no Brasil, 10 mil mortes por ano, e teve um aumento significativo de 43%, mais de 43% entre 1980 e 2005. E a questão interessante para a gente é o seguinte: sim, suicídio pode ser prevenido e evitado, e o mês Setembro Amarelo traz isso à tona. Alguns fatores de risco, por exemplo, transtornos mentais, transtornos de humor, a depressão que a gente estava falando aí, transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso aí das substâncias psicoativas, transtornos de personalidade, esquizofrenia, transtorno de ansiedade e associação de um ou mais fatores desses aí. Tá? Esse é um dos possíveis fatores de risco. Outros fatores de cunho mais social, sociodemográficos, presença maior, segundo as estatísticas registradas, notificadas, importante sempre marcar isso, é o sexo, o gênero masculino, isso talvez, aí no nível hipotético, pode estar relacionado com o fato de nós, homens, não sermos educados emocionalmente na nossa cultura, falar de emoções muito complicado. A gente recebe muitas vezes, homens com nível de sofrimento psíquico quando a questão já está quase crônica. É um pedido de fato de socorro no nível extremado. Sempre no nível de uma assistência. É muito menos no nível de uma prevenção. Tá? Outros fatores. Olha aí, o que eu acabei de falar. Faixas etárias entre 15 e 35 e acima de 75, camadas da população com extrema pobreza, ou seja,
Falta de acesso a direitos é um determinante para sofrimento psíquico. Falta de trabalho não deixa alguém triste, né? Falta de renda, falta de uma existência digna não impacta, né? Nossa vida, nosso psiquismo. Então, isso leva a gente a pensar que questões mentais não são causadas unicamente por desequilíbrios químicos no cérebro. Tá? Isso aí já abre uma outra janelinha para a gente pensar a questão da eficácia medicamentosa, que é sempre uma tentativa, mas não entraremos nessa janela, embora ela seja muito importante. Tá? A questão aqui é a gente pensar que saúde mental talvez é uma questão muito mais socioeconômica do que uma questão puramente biológica. Tá? Pessoas residentes em áreas urbanas, desempregados, aposentados, pessoas com problemas no trabalho, né, que é o cerne da sociedade do capital, mexem tudo na vida da gente, mas encosta no trabalho. Olha como a gente sente isso de uma forma diferente. Né? Períodos de isolamento social, mais com pessoas solteiras ou separados, migrantes, né? Pessoas que saem aí dos seus locais de origem, etc. Tá? E outros fatores de risco. Também outros são os psicológicos. Né? Perda recente, perda de pais na infância, problemas familiares, né? Costuma ocorrer muito em datas importantes, Natal, muito comum, né? Personalidades específicas, algumas condições clínicas incapacitantes, lesões que desconfiguram o corpo e por aí vai. Tá? Aí aqui a gente vai num nível mais diretivo. Né? Quando alguém pede ajuda, entende-se que essa pessoa tem um direito de quê? De ser respeitado e levado a sério, ter o seu sofrimento levado em consideração, falar em privacidade com pessoas sobre o que ela está vivendo e a situação. A pessoa tem o direito de ser escutado e de ser encorajado a se recuperar. Existe um mito, gente, de que se falar sobre suicídio, os casos aumentam. Isso é uma falácia, isso é um grande obstáculo no nosso caminho, porque a gente sabe que as pessoas se matam exatamente por não conseguirem falar sobre o que sentem, por não conseguirem elaborar, né, jogar no mundo seu sofrimento, seu nível de sofrimento. Né? E, obviamente, um suicídio nunca é a única ou a primeira estratégia que essa pessoa lançou mão para dar conta da sua angústia. Né? Sem dúvida, ela já passou por um caminho. E isso talvez é um momento no qual ela vê que todas as estratégias falharam. Né? E essa aparece, então, emerge então como uma alternativa única. Tá? Verdades e mitos, olha aí, ó. Isso aqui é muito interessante. O que é verdade? Em geral, os suicídios são premeditados e as pessoas dão sinal de suas intenções. Sim, né? Temos que estar atentos a isso aí. O que é mito? A pessoa que tem a intenção de tirar a própria vida não avisa. Tira logo. Não. Né? Isso é um mito, é uma falácia. Tá? Outra verdade. Reconhecer os sinais de alerta e oferecer apoio, né, ajudam a prevenir o suicídio. Sim. Vamos seguir pelas verdades. A expressão do desejo suicida nunca deve ser interpretado como simples ameaça ou chantagem emocional. Ou seja, aquelas falas, quem quer faz, está querendo chamar atenção, é falta de Deus, e etc. Né? Perguntar sobre a intenção de suicida não aumenta nas pessoas o desejo de cometer o suicídio. É verdade. Não aumenta. Isso tem que ser falado, né? Tem que ser colocado no mundo, né? Esse sofrimento, para que ele possa girar, para que ele possa se transformar em outra coisa. Né? Nem todos os suicidas estão associados a outros casos de suicídio na família. Sim, verdade também. Não. Não é porque tem um caso que, fundamentalmente, outra pessoa também, né, vai ter esse desejo. Tá? E os mitos? O suicídio não pode ser prevenido, é um mito, pode sim. Né? Pessoas que falam sobre suicídio só querem chamar atenção, não, também é mito. A pessoa que supera uma crise de suicídio ou sobrevive a uma tentativa está fora de perigo, mito também, mentira. Essa pessoa tem que ser cuidada, amparada,
né? Às vezes aquilo foi só um momento de crise, né? Mas isso pode tomar outras formas, vir para a superfície de novo em outro momento, tá? Falar sobre suicídio pode estimular a sua realização? Não, mentira, né? E o suicídio é hereditário também é outra mentira. Tá? Os sinais de alerta, né, que devem ser pensados juntos são, aparecimento de problemas de conduta ou próprias manifestações verbais, a pessoa preocupada com sua morte ou com falta de esperança, expressão de algumas ideias ou algumas intenções suicidas, frases como vou desaparecer, vou deixar vocês em paz, eu queria dormir e nunca mais acordar, é inútil tentar fazer algo para mudar, eu só quero me matar e etc. Isso são sinais que já viraram palavra. Para algo virar palavra, tem um trabalho inconsciente interno grande, né? Já tem um estrado ali. Tá? Aqui são alguns outros determinantes sociais, né? A gente já falou disso. E num caminho mais diretivo, né? Diante de uma pessoa sobre risco de suicídio, o que fazer? Né? Ofereça apoio e acolhimento, encontre um momento apropriado e um lugar calmo para falar sobre isso com a pessoa. Inclusive, gente, se a gente não souber o que falar, né, acolha, escute e fale assim, talvez. Olha, eu não sei o que fazer. Isso também é uma surpresa para mim, mas eu posso estar do seu lado e a gente pode descobrir o que fazer junto. Né? Ou ir junto a uma consulta, ou acompanhar, né? Seja num psicólogo, numa psicóloga, num médico, numa médica, formando essa rede de apoio que muitas vezes sozinha essa pessoa não consegue fazer. Tá? Incentive a pessoa a procurar a ajuda de um profissional, né? O que eu acabei de falar, ofereça-se para acompanhá-la a uma consulta, e se você acha que essa pessoa está em perigo imediato, não a deixe sozinha. Tá? Se a pessoa com quem você está preocupado vive com você, se assegure de que ela ou ele não tem acesso a meios para provocar a própria morte. Pesticidas, armas de fogo, medicamentos, etc. Esse nível mais extremado. É importante ter essa vigilância. Tá? Fique em contato para acompanhar como a pessoa está passando e o que ela está fazendo. Tá? O que não se deve fazer diante de uma situação dessa está aí. Né? Condenar, julgar, falar isso é covardia, é loucura, é fraqueza, é falta de Deus, etc. Né? Banalizar, é por isso que quer morrer? Eu já passei por coisas piores e não quis me matar. Olha que frase, gente. Frase cruel, né? Que não ajuda em nada. Opinar, você quer chamar atenção, te falta Deus. Isso é falta de vergonha na cara, falta de surra, falta de pancada, né? Falta de limite. Né? Não dê sermão. Tantas pessoas com problemas mais sérios que o seu, siga em frente. Né? Seja feliz. Aquela positividade tóxica que chamam. Né? Essa expressão aqui ela é conveniente. Né? Frases de incentivo. Levanta a cabeça. Deixa disso. Dá a volta por cima. Pense positivo. A vida é boa. Isso só atrapalha, gente. Só atrapalha. Sofrimento, né? Às vezes a gente precisa encará-lo. Né? Não tentem tamponar isso com uma alegria oca, soluções rápidas ineficazes. Ouça, o sofrimento está colocado. Acolhe, deixa ele reverberar. Tá? E aqui, especificamente para, né, quem está pensando saúde mental relacionada ao trabalho. Né? Diante, então, desses dados apresentados, o que pode ser feito no meu cotidiano, de vida ou de trabalho? Né? Aí aqui tem algumas estratégias e mecanismos de ação institucionais, ou seja, por parte das instituições, por exemplo, das empresas, né? Estratégias tanto de prevenção como de assistência, né? Prevenção, sei lá, a gente pensa em palestras, agora Setembro Amarelo é um ótimo exemplo para isso, né? Profissionais de setores ou como recursos humanos, ou como saúde ocupacional, ou saúde do trabalhador e da trabalhadora, que se mostrem disponíveis, que mantenham o sigilo, a ética profissional, que façam estratégias para manter
e criar, talvez, uma conscientização coletiva, uma mudança de cultura naquele ambiente sobre esse assunto, né? E ações também de assistência, né? Encaminhamento para atendimento psicológico, psiquiátrico, ambulatorial e etc. Tá? E estratégias aí, mecanismos individuais, né? Tanto de prevenção como de assistência, né? Aí faltaram as bolinhas, os bullets do slide, mas é o mesmo que isso aqui, tá? Dá para entender direitinho. Vamos nos informar sobre o tema, né? A ideia dessas palestras, gente, né? Esqueci de falar isso lá no início. Eu nunca quis me matar, por que eu quero saber de suicídio? O que eu quero ouvir sobre isso? Eu não tenho nenhum problema aparente de saúde mental, por que eu quero ouvir sobre esse tema? Né? Não é só sobre si, é sobre uma possibilidade de prestação de uma assistência a um outro também. Né? É a gente ser multiplicador desses conhecimentos. A gente usa muito esse termo na saúde coletiva, né? Que a gente seja multiplicador. Né? Então, ó, desmistificar a solidão, saber que você não está só, falar sobre o assunto, obviamente, em contexto apropriado, participar de ações oferecidas sobre o tema, procurar ajuda profissional se preciso, né? Saber aproveitar sem culpa momento de lazer pessoal, de descanso, de respiro, e saber reconhecer em si os sintomas quando ele aparecem. Opa, agora eu estou sentindo isso, sinto que em determinado momento vem isso, vem aquilo. Isso faz com que a gente tenha mais recursos para lidar. Né? Esse aqui já é o último slide, tá? E no nível de assistência também. Repensar a ideia de fraqueza, do ser fraco, buscar ajuda não é fraqueza, né? Deslocar a lógica da culpabilização, como se a gente fosse culpado por todo o nosso sofrimento, né? Perder a vergonha para procurar ajuda, né? Ou mesmo se não perder, coloque vergonha, fale sobre isso, né? Reforçar relações de confiança entre pares e colegas de trabalho, por exemplo, procurar ajuda profissional, né? E outras soluções, como, por exemplo, medicamentosas, devidamente prescritas e, quando for necessário, tá? Vários casos, mais do que a metade, medicamento não se faz necessário, principalmente na clínica psicológica, clínica das neuroses, mais comum. O sintoma ele se dilui quando a pessoa está investida no processo, sem dúvida. Muitas vezes, os medicamentos, as drogas psicotrópicas tamponam o processo de elaboração na clínica psicoterapêutica, atrapalham o sujeito a elaborar seu sofrimento, porque ele, de fato, está com seu exercício, seu funcionamento mental completamente comprometido. Tá? Isso acontece muito. Então, é sempre no caso a caso. Tá? Sempre no caso a caso. E onde procurar ajuda. Tá? Esses slides aí vão passar para vocês, né? Vocês deem uma olhada. Botei aqui instituições, principalmente públicas, né? Com atendimento gratuito. Tem o famoso CCVV, né? Centro de Valorização da Vida. Funciona 24 horas, o número 188. Tá? E, enfim. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Sérgio. A gente agradece muito a participação de todos que ficaram aqui. Teve aqui somente uma pergunta, vai agradecer o pessoal aí de várias cidades que participaram hoje. E a gente vai agora abrir para algumas perguntas, se o pessoal quiser fazer alguma pergunta no momento é esse. Tem uma colocação aqui no fim da Paula Frazão, que ela fala de como podemos abordar essa temática de Setembro Amarelo em CAPS, por exemplo, e falar sobre o autocuidado, como pode ser uma maneira. Né? E eu queria, assim, antes do professor Sérgio responder, agradecer a todos e ver como que foi importante esse conteúdo que a gente viu hoje, né? Essa medicalização, né, de alguns transtornos, né, como o professor coloca, do estresse, né, da depressão, não se fala mais tristeza, não se fala mais agitação, tudo virou medicalizado, alguns
algumas figuras, né, imagens interessantes, né, com essa apologia aos remédios, tudo necessidade de droga, de remédio para controlar, enquanto que a gente esquece do comportamento humano, né? Nós somos o que a gente faz, né, e não o que a gente pensa que é. E é interessante também quando o Sérgio coloca, né, as ações que a gente tem que dar atenção quando a gente for cuidar, dar atenção, mesmo que você não seja da área da saúde, a um colega, a um amigo, saber ouvir, como se comportar, então isso é importantíssimo. E a gente sabe que quando a pessoa está depressiva, pode levar a problemas maiores, né? Como o próprio professor colocou, e na palestra anterior também eu falei sobre isso, relacionado ao estresse, então quem quiser assistir está lá no nosso canal, Espaço Aberto para a Saúde UF, no YouTube. Então é isso aí, professor Sérgio, como que a gente pode abordar isso numa dinâmica, num CAPS, por exemplo? A Paula pergunta, ela coloca aqui também como verificar a possibilidade de se associar o Setembro Amarelo ao Setembro Verde, doação de órgãos, se existe algum conflito, o start entre esses usuários. O que você diria, professor? Ô Jorge, eu acho que eu estava empolgado aqui, apertei para sair, tá? Não vejo mais chat. Voltei, não vejo mais chat nenhum de antes. Aí depois eu quero ver as mensagens se tiver, isso é importante, né? Saber como é que foi, acho que é um termômetro legal. Enfim, obrigado pela pergunta. Quem fez? Qual é o nome dela? Letícia? A gente teve a Paula Frazão. Paula. Tá. Obrigado, Paula, pela sua pergunta, né? Eu tenho amigos que trabalham, né, nos equipamentos do SUS de saúde mental, então Setembro Amarelo sempre tem campanhas no CAPS mesmo, CAPSI, que é de crianças, CAPS AD, álcool e drogas, né? Costuma ter uma ação interessante. Mas principalmente a pegada, Paula, acho que sua pergunta, né, me leva a falar é a questão da 2 pontos. Primeiro, que não seja só no nível da assistência, seja no nível da prevenção, né? 3 pontos, na verdade. Deixa eu anotar aqui, que não vou esquecer, né? Aí, já até esqueci. Esqueceu sobre qual parte? Não, aqui, já foi. Já voltei. Primeiro, a ideia da prevenção, né? Que as pessoas não, né, adoeçam para que a gente fale de suicídio. Né? Uma vez que a pessoa tenta suicídio ou consegue, muitas vezes não tem mais o que fazer com ela. Né? E esse é o mote para eu falar. Um dos trabalhos fundamentais de serem feitos é com os que ficam. O da rede de afeto dessa pessoa que, porventura, né, ela obteve sucesso no seu desejo, ou seja, tirou sua vida, se matou. Né? É muito importante o trabalho com as pessoas enlutadas, as pessoas que ficam, que parece que somente o protagonista, quando vai e acaba ali a nossa ação. Muitas vezes não, tá? E na maioria das vezes não. E sim, no CAPS tem trabalho sobre Setembro Amarelo, e a ideia é essa ideia dos multiplicadores. O trabalho, sem dúvida, é multiprofissional, envolvendo enfermagem, psicologia, medicina, né? Fonoaudiologia, fisioterapia, nesse cuidado em rede, pensando em uma mudança de cultura. Né? Ser multiplicador é isso. Levar essas ideias para outros lugares, inclusive a função social do nosso fazer, lugares não acadêmicos, para a vida da gente, né? Para as pessoas que a gente conhece, de fato. Porque quando a gente fala de suicídio e de saúde mental, ainda é uma questão muito, muito carregada de tabu. Né? E a gente vê que quanto menos as pessoas falam sobre isso, maior, né, é a curva aí, maiores são os casos. Então, sem dúvida, essas ações do CAPS são voltadas para essa ideia de multiplicar essas informações e criar uma cultura preventiva para essas questões do mal-estar contemporâneo, do sofrimento psíquico. Sobre Setembro Verde, confesso que eu tenho pouco conhecimento, né? Principalmente com a questão aí de doação de órgãos, mas eu sei que as ações mensais são, de alguma forma, articuladas. Mas a ideia é o seguinte:
o mês é um mês para a gente divulgar e conseguir falar sobre esses assuntos, né, até no cunho da sociedade civil, propagandas, mídia, né, diversas e tudo mais. É um calendário, né, de conscientização do Ministério da Saúde para a sociedade civil. Mas a ideia é que não seja somente em setembro que a gente fale sobre isso, né? Setembro é onde isso vem à tona, mas que a cultura fique, né, durante todos os outros meses aí do ano, né? Acho que a ideia é essa. A luta é essa, né? Uhum. Então, a gente viu aqui, Sérgio, parabéns e muitas pessoas agradecendo a oportunidade. A Vanusa também dando parabéns, o Matheus, a Letícia. Legal. Então, a gente viu bastante coisa aí, eu acho muito interessante. Agradecer o seu tempo, agradecer quem ficou aqui até agora. E aí a gente deixa lá depois os comentários no canal e mais perguntas se vocês quiserem. Daqui a pouco o vídeo já vai estar online. A lista de presença vai ficar aí por mais 1 hora, então lá para as 5 horas a gente retira ela do ar, 5h10. Então aproveitem para preencher, olhei de volta. E agradeço aí a vocês, tá? E a gente se encontra aí essa semana, quem for fazer o curso, o próximo curso a gente vai falar sobre emergências oncológicas. E a gente também aceita lá sugestões de vocês na rede social, do que vocês quiserem falar, né, de algumas temáticas. A gente vai ter agora também no final do mês para membros, né, os apoiadores. A gente tem um grupo de apoiadores pelo Brasil, a gente vai fazer um curso especial só para apoiadores. E agradeço, professor Sérgio. E a Eu todo que mundo. agradeço, Jorge. Sempre um prazer estar aqui. Sabe que Tá eu bom. gosto muito de você. Tá bom, também a gente gosta muito de estar presente aqui com você e sempre vão trocar esses conteúdos e você trazendo sempre coisas ricas para o nosso projeto. A gente se vê em breve, então. Muito obrigado, pessoal, aí, a gente se encontra em breve. Valeu, Letícia, Matheus. Tchau, Cláudia, Thaís, boa tarde.